E aí, galera, meu nome é Gustavo e nessa aula vocês poderão aumentar o conhecimento sobre a infecção pelo Toxoplasma gondii. Inclusive, vocês têm ideia por que esse nome? O que essa patologia pode causar em um recém-nascido? Espero que vocês aproveitem bastante, tem muita informação quente aqui e esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. É importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem enrolações, toca-lhe pau nesse vídeo. Para variar, vamos iniciar por onde? Isso aí, dados históricos. O parasito foi descoberto em 1908 por Charles Licol e Louis Hubert no gondii, ou o Cnetodactylus gondii. É um roedor do norte da África que estava sendo utilizado para pesquisas de leishmaniose no laboratório do Instituto Pasteur na Tunísia. Inicialmente acreditou-se que o parasita fosse um piroplasma, depois suspeitou-se que fosse uma leishmania, mas por fim se percebeu que era um organismo novo e a esse organismo se deu o nome de Toxoplasma gondii. Porém, sabe-se que no mesmo ano, o pesquisador Alfonso Splendore descobriu o parasita em um coelho no Brasil. E também identificou ele como leishmania e não acabou nomeando ele. Portanto, a glória acabou ficando para os dois pesquisadores da Tunísia. Em 1937, a doença chamou um pouco mais de atenção quando Wolff e Cohen observaram uma infecção congênita e Sabin, um pouco mais tarde, definiu os aspectos clínicos e parasitológicos dessa infecção, inclusive dando a ideia da tétrade de Sabin. Em 1940, uma transmissão adquirida também foi demonstrada por Pinkerton, e após isso, por muitos anos, não se deu importância a essas descobertas e ninguém estudava mais o parasito. Então, somente a partir da década de 60, ao se verificar sua grande distribuição geográfica e a possibilidade de causar lesões graves e às vezes irreversíveis em humanos, é que se passou a estudar esse protozoário mais detalhadamente. Então, nessa época, dizia-se o homem vive em um mar de infecção toxoplásmica, sem se saber com exatidão os mecanismos de transmissão nem sua biologia. Pela primeira vez, em 1970, foi demonstrado o ciclo sexuado do Toxoplasma gondii no intestino dos gatos por Frankel. E ele esclareceu que o parasita era um coccídeo produtor de oocistos do filo Isóspora, ou seja, com 2 esporocistos, cada um desenvolvendo 4 esporozoítos. Atualmente, em decorrência da toxoplasmose em indivíduos com diversas formas de imunossupressão, ou seja, os portadores de HIV transplantados ou que somente tomam alguma outra droga imunossupressora, além da toxoplasmose congênita e ocular, tem sido dada grande importância ao estudo desse protozoário em todo o mundo. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse protozoário. Tá? Ele é o agente da toxoplasmose e ele leva esse nome por causa da sua morfologia. Toxo, em grego, é arco e plasma é vida. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. A sua classificação taxonômica é desenhada dessa maneira. Ele é um parasita do reino protista, subreino protozoa, filo apicomplexa, classe Coccidia, da ordem Eucoccidia, o gênero Toxoplasma e a espécie gondii. O Toxoplasma gondii pode ser encontrado em vários tecidos e células, exceto hemácias,
e líquidos orgânicos, tipo saliva, leite, esperma, fluido peritoneal. Nos felídeos não imunes, ele pode ser encontrado, ou podem ser encontradas as formas do ciclo sexuado nas células do epitélio intestinal e as formas do ciclo assexuado em outros locais do hospedeiro. E as formas de resistência, basicamente junto com as fezes desses animais após completar a fase intestinal. Então, assim sendo, o parasita apresenta uma morfologia múltipla, né, dependendo do habitat e do estado evolutivo. As formas infectantes que o parasita apresenta durante o ciclo biológico são três: os taquizoítos, os bradizoítos e os esporozoítos. Então, os taquizoítos, tá? É a forma encontrada durante a fase aguda da infecção, sendo também denominada como forma proliferativa, forma livre ou trofozoíto. Foi a primeira forma descrita e seu aspecto morfológico é em forma de arco, que deu nome ao gênero. Apresenta-se com a forma grosseira de uma banana ou meia-lua, com uma das extremidades mais afiladas e a outra arredondada, medindo cerca de 2 por 6 micrômetros, com um núcleo em posição mais ou menos central. É uma forma móvel, de multiplicação rápida, né? Taques, no grego é rápido, e por um processo chamado endodigenia, é uma forma de divisão assexuada, onde duas células filhas são formadas dentro da célula mãe. É como se cada célula desse origem a células gêmeas. Né? Então pode ser encontrada dentro de um vacúolo citoplasmático, que a gente normalmente chama de vacúolo parasitóforo, e destaca-se que os taquizoítos são pouco resistentes à ação do suco gástrico e acabam sendo destruídos então em pouco tempo. Outra forma são os bradizoítos, que são as formas encontradas nos tecidos, sejam eles musculares, esqueléticos, cardíacos, nervoso ou na retina, né, geralmente durante a fase crônica da infecção. Os bradizoítos são encontrados dentro do vacúolo parasitóforo também de uma célula cuja membrana da cápsula do cisto tecidual ficou um pouco mais espessa. Então esses elementos, essas formas parasitárias se multiplicam mais lentamente, também do grego, brade, lento, né? Mais lentamente então dentro do cisto. E a parede desse cisto, ela é uma parede bem resistente, é uma parede elástica, que de uma certa forma isola os bradizoítos da ação do mecanismo imunológico do hospedeiro, né? Conservando então essas formas parasitárias em algum tecido. O tamanho do cisto é variável, depende muitas vezes da célula parasitada e do número de esporozoítos no seu interior. Pode atingir até uns 200 micrômetros. Tá? Então, o que a gente pode ainda complementar é que os bradizoítos são muito mais resistentes à tripsina e à pepsina do que os taquizoítos e podem permanecer viáveis nos tecidos por vários anos. Então, se a gente for pensar em matéria de transmissão, é muito mais fácil que a gente adquira a toxoplasmose através da ingestão de cistos que estão em carne contaminada. Tá? Os zoocistos é uma forma de resistência que possui uma parede dupla bastante resistente e bastante resistente às condições do meio ambiente. Então, os oocistos são produzidos nas células intestinais do hospedeiro definitivo, ou seja, os felídeos, né? E são eliminados juntos com as fezes. Normalmente são relativamente esféricos, né? Medindo de 12,5 por 11 micrômetros, e após a esporulação no meio ambiente, eles vão apresentar 2 esporocistos com 4 esporozoítos cada. Tá? Esse vídeo que vai ser colocado agora, ele explica o ciclo biológico do protozoário. Este camundongo está infectado com cistos de Toxoplasma gondii. Ao comê-lo, o gato também se contaminará.
As formas infectivas estão nos chamados cistos teciduais, localizados principalmente no cérebro e músculos do animal. Geralmente, os gatos se contaminam quando ainda bem jovens. Apenas após a primeira infecção serão gerados os oocistos, resultantes de reprodução sexuada. À medida em que ocorre a digestão desses tecidos, também serão digeridos os cistos, liberando centenas de formas bradizoítas ali contidas. Uma vez liberadas no sistema digestório do gato, as formas bradizoítas vão penetrar em células do epitélio intestinal, principalmente no segmento terminal do intestino delgado, o íleo. As paredes intestinais são pregueadas, formando vilosidades. No interior das vilosidades, correm vasos sanguíneos e nervos. As células epiteliais que revestem o intestino possuem microvilosidades na sua face apical, o que aumenta muito a superfície de absorção dos alimentos e também favorece a entrada dos bradizoítos. Cada bradizoíto vai ficar dentro de um vacúolo parasitóforo e iniciar sequências de divisão por esquizogonia, onde muitos núcleos são produzidos antes que o citoplasma se organize e individualize as células filhas, chamadas merozoítas. Estas rompem a célula hospedeira e invadem novas células, repetindo o processo. Após vários ciclos esquizogônicos, tem início a formação de gametas. A formação dos gametas masculinos também é um tipo de esquizogonia, mas segue um processo diferente, dando origem a formas biflageladas. A fecundação ocorre quando uma dessas formas penetra no gameta feminino ou macrogameta. O macrogameta se origina pela diferenciação de um único merozoíto. Não se sabe ainda se micro e macrogametas se formam e se fecundam em uma mesma célula hospedeira, como mostrado neste vídeo. Uma outra hipótese é que, por serem biflagelados, microgametas formados em uma célula poderiam nadar e fecundar macrogametas em uma outra, gerando oocistos. O fato é que uma infinidade de oocistos é liberada ao longo de alguns dias ou semanas. Os oocistos imaturos são eliminados juntamente com as fezes do gato. Uma vez no ambiente externo, esses oocistos podem contaminar tanto alimentos de uma horta, que vamos consumir crus, quanto fontes de água. Ao serem eliminados através das fezes, os oocistos amadurecem e se tornam extremamente infectivos para aves e mamíferos, inclusive o homem. Os oocistos só se tornarão infectivos após passarem pelo processo de esporulação. A esporulação é uma divisão por meiose que reduz o número de cromossomos à metade. Ao final do processo, o oocisto contém 2 esporocistos. Cada esporocisto contém em seu interior 4 esporozoítas. Este será o oocisto maduro, infectivo para qualquer animal de sangue quente que o ingerir, inclusive o homem. Quando o gato eliminar fezes próximo a uma horta ou pastagem, as hortaliças serão contaminadas pelos oocistos. Além disso, os oocistos também podem ser levados pela água, espalhando-se pelo ambiente. Os oocistos são muito resistentes, suportando variações das condições de umidade e temperatura, permanecendo infectivos por muitos meses.
Animais que se alimentem nessas pastagens se contaminarão com o toxoplasma. Da mesma forma, pessoas que comam hortaliças ou bebam água contaminada pelos oocistos vão adquirir o parasito. Ao passar pelo tubo digestivo, os envoltórios do oocisto serão digeridos pelas enzimas estomacais e do intestino, liberando os esporozoítos. Na contaminação pela ingestão de carne crua ou mal cozida, a infecção inicial é feita pelas formas bradizoítas. Tanto os esporozoítos quanto os bradizoítos penetram nas células do intestino do novo hospedeiro e vão se dividir, dando origem a taquizoítos, que são as formas de multiplicação rápida do parasito. A partir do intestino, os taquizoítos se disseminarão para outras células e tecidos, estabelecendo a forma aguda da toxoplasmose. A forma taquizoíta do toxoplasma se desloca por deslizamento no ambiente extracelular, projetando essa estrutura em forma de cilindro, o conoide, e secretando proteínas dos micronemas. Ao encontrar uma célula-alvo, como este macrófago, passa a secretar proteínas das róptrias, aqui representadas por essas bolhas brancas. Isso modifica as propriedades da membrana da célula hospedeira, que se torna receptiva à invasão do parasita. Durante a invasão, o toxoplasma se comprime, assumindo essa forma de ampulheta. No interior da célula hospedeira, o toxoplasma forma um vacúolo parasitóforo, que o protege da destruição pelas enzimas lisossomais e do sistema imune do hospedeiro. Dentro do vacúolo tem início a secreção dos grânulos densos, que darão origem a uma rede de túbulos e contribuirão para o crescimento do vacúolo, aonde o toxoplasma vai começar a se dividir pelo processo de endodiogenia. Na endodiogenia, duas células filhas se formam dentro da célula-mãe, que mantém seu complexo apical enquanto o núcleo e as estruturas internas se duplicam e as membranas internas e o complexo apical das células filhas se formam. As duas células filhas emergem, mas permanecem ligadas pelo corpo residual. Após muitos ciclos de divisão, se forma uma roseta de parasitas. Finalmente, os parasitas se desprendem do corpo residual, rompem a membrana do vacúolo e a da célula hospedeira, indo em busca de novas células para invadir e repetir o ciclo. Transportado pelo sangue, o toxoplasma se espalha por todos os órgãos e tecidos do hospedeiro, como os músculos e o cérebro. À medida em que o sistema imune do hospedeiro seja ativado, o toxoplasma se abriga em células como os neurônios e tem início o processo de conversão de taquizoítos em bradizoítos. Os parasitas passam a se dividir com menos frequência. Proteínas diferentes são secretadas e o vacúolo vai se modificando. O vacúolo adquire uma parede espessa, transformando-se em um cisto tecidual. Estes cistos podem permanecer despercebidos por toda a vida, sendo característicos da fase crônica da toxoplasmose. Quando ocorrem em animais como o boi e o porco, os cistos também podem ser fonte de contaminação para novos hospedeiros através da ingestão de carne crua ou mal cozida. A grande diversidade de hospedeiros e formas de transmissão contribuem para a larga disseminação do toxoplasma na população. Bom, como a gente pode se contaminar com o toxoplasma? Quais são as formas de transmissão, né? Carnívoros e onívoros, né, incluindo humanos, podem ser infectados por se alimentar de tecidos crus ou mal cozidos, né? Inclusive aquelas
aqueles embutidos, tipo salame, né, que contém muitas vezes cistos teciduais. Tá? Acredita-se que essa também é a principal rota em gatos, quando eles acabam caçando animais contaminados. Todos os animais, incluindo herbívoros, podem se tornar infectados por ingerir ocistos esporulados de fontes como o solo, caixa de areia, ter mexido em caixa de areia e colocado mãos na boca, água contaminada, ou então outros locais, alimentos que possam estar contaminados com as fezes dos gatos. As infecções provenientes do leite podem ser possíveis, embora ainda haja alguma discussão sobre se os taquizoítos podem sobreviver à digestão. Teve um estudo recente e nesse estudo se mostrou que os taquizoítos permaneceram viáveis num fluido gástrico simulado por um período, principalmente quando estava misturado ao leite. O Toxoplasma gondii também pode estar presente em órgãos transplantados, no sangue de transfusão. Então, o transplante de coração é uma das principais fontes comuns de transmissão do parasita em transplantados. O Toxoplasma gondii também é conhecido por ultrapassar a placenta em muitos mamíferos, incluindo humanos. Até marsupiais podem transmitir esse organismo aos seus filhos naquela bolsa onde eles ficam acondicionados. Alguns roedores podem infectar sua progênie repetidamente de cistos teciduais isolados, e em outras espécies, como gatos e humanos, a transmissão em útero ocorre somente se a mãe é infectada pela primeira vez na gestação. E ainda artrópodes, como moscas, baratas, minhocas, também podem agir como vetores mecânicos do Toxoplasma gondii. Carrapatos também podem fazer isso. Tá? Também já se verificou que alguns peixes e bivalves podem concentrar os oocistos e transmitir a organismos de mamíferos marinhos de outras espécies que, quando forem consumidos pelo ser humano, também podem ser uma fonte de transmissão. Por fim, nessas possibilidades de transmissão, seria o trabalho em jardinagem, sem uso de EPIs ou luvas, pelo menos resistentes, ao mexer na terra, já que os gatos tendem a esconder as suas fezes e os oocistos são resistentes ao meio ambiente, as minhocas podem levar para vários locais e no momento de colocar as mãos na terra, alguma fissura pode acontecer no tecido e os oocistos então penetrarem no indivíduo. Vamos falar alguma coisa em relação às manifestações clínicas. Sabemos que basicamente a baixa imunidade está intimamente relacionada com a cronicidade da infecção. Então, a infecção toxoplásmica nos seres humanos é muito comum, porém os sinais clínicos geralmente estão ausentes, salvo em duas categorias. Aqueles indivíduos com o sistema imune deprimido, por quimioterapia para câncer, tratamento para transplante, ou indivíduos que são HIV positivos, e para as mulheres que contraem primariamente a infecção durante a gestação. Então, no paciente imunocompetente, a toxoplasmose, em geral, assume um caráter benigno, já que o rápido desenvolvimento humoral e celular restringe de forma eficiente a ação do patógeno no nosso organismo. Então, os toxoplasmas ficam agregados em microcistos, que se caracterizam de uma certa maneira uma latência no processo, e ficam crônicos e permanecem conosco para o resto da vida. Assim, é comum que a fase aguda da infecção se mantenha em níveis subclínicos ou apenas com sintomas semelhantes, muitas vezes, a uma mononucleose. Aquela febre, a cefaleia, uma linfadenopatia, um mal-estar e uma apatia, ou seja, nada que de repente
diga diretamente que o paciente está acometido pelo Toxoplasma gondii. Então, dessa forma, né, ou com essas manifestações, os pacientes imunocompetentes dificilmente chegam à suspeita do diagnóstico por toxoplasmose. A toxoplasmose ocular se manifesta por uma retinocoroidite, em mais de 80% dos casos, mas pode ainda apresentar um estrabismo, um nistagmo, uma microftalmia, principalmente em recém-nascidos, em que a infecção ocular também quase sempre é bilateral. Nas lesões tardias, ou seja, já nos indivíduos, as crianças ou os adultos que foram acometidos, ela pode também ser unilateral. Tá? E a cada reativação da doença, né, a perda de visão pode ser um pouco mais acometida, pode ser um pouco mais gradual. Outra forma comum é a ganglionar, como a linfadenopatia febril ou afebril, podendo ocorrer uma cura espontânea em meses ou até mesmo semanas. Existem casos que são assintomáticos da linfadenopatia febril, ou seja, não bem assintomáticos, porque a febre pelo menos deve aparecer, né? Em outras pessoas, e elas talvez só apresentem então um mal-estar e uma febre. Temos também a infecção materna com o Toxoplasma gondii, adquirida durante a gestação, e essa ainda é de elevada importância no nosso meio pelo fato de que isso resulta numa infecção fetal com possíveis graves sequelas para a criança. Então, durante o primeiro trimestre da gestação, a infecção pode, uma grande porcentagem dos indivíduos, levar à morte fetal. O que nós temos de conhecimento também em cima disso? Que o risco de transmissão no primeiro trimestre é extremamente baixo, mas quando ocorre, o dano é extremamente alto. No segundo trimestre, já pode ocasionar aquela comentada tétrade de Sabin que eu falei um pouco mais anteriormente, né, em que o feto vai apresentar uma retinocoroidite, calcificações cerebrais, retardo mental ou perturbações neurológicas e uma hidrocefalia. Então, os quadros, como a tétrade de Sabin, ocorrem pela reparação tecidual do feto em relação à lesão que foi causada pelo toxoplasma, né, o que muitas vezes pode levar a uma obstrução de sistemas de transporte de líquor e, consequentemente, uma grande destruição de tecido nervoso, né, na parte do cérebro, né, às vezes também na retina. Já no terceiro trimestre de gestação, a criança pode nascer normal, apresentando evidências de doença como febre, mancha no corpo, alteração de visão, em que normalmente se faz necessário o teste do olhinho, em alguns dias ou até mesmo semanas ou meses após o parto. Tá? E a criança pode ter seu desenvolvimento normal e vir a apresentar esses sintomas bem mais com bem mais passar do tempo, né? Lá pelos seus 10, 11 anos de idade. Em pacientes que sofrem imunodepressão medicamentosa ou imunossupressão por causa da AIDS, né, muitas vezes a toxoplasmose pode ser mortal, né? Porque ela pode desenvolver nesses pacientes um quadro de encefalite. A gente pode dizer que entre as doenças parasitárias, a toxoplasmose é uma doença oportunista com elevada responsabilidade nos óbitos ocorridos. Nos imunodeprimidos, né, ocorre uma infecção generalizada com comprometimento de vários órgãos, destacando-se a encefalite aguda, né, em que o paciente vai demonstrar uma certa letargia, uma confusão mental, perda de memória, alucinações,
uma falta de coordenação motora, convulsão, podendo chegar ao coma e à morte. Muitos estudos mostraram que a toxoplasmose latente possui efeitos neurológicos e comportamentais em humanos. Indivíduos infectados por toxoplasmose na sua forma latente são mais envolvidos em acidentes automotivos, sofrem mais de esquizofrenia e epilepsia e possuem alterações nas personalidades. Afirma-se que a esquizofrenia em humanos vem sendo relacionada com a toxoplasmose já há anos, já que o Toxoplasma gondii pode parasitar os astrócitos. O homem pode se tornar mais egoísta, emocionalmente instável, introspectivo, com atividade psicomotora comprometida e desregrado com as normas sociais. Entretanto, as mulheres tornam-se mais inteligentes, cordiais, participativas, amigáveis, afetivas, sentimentais e respeitam as regras sociais. O diagnóstico laboratorial. Gente, vamos falar um pouquinho da infecção aguda. Tá? A infecção aguda aparece em títulos altos de IgMs e níveis crescentes de IgG em provas pareadas. E os níveis elevados de IgG podem persistir durante anos sem relação com a doença ativa. O padrão ouro do diagnóstico para humanos é basicamente a soroconversão de IgG. Ou seja, o indivíduo que apresentava IgG não reativa e passa a ter IgG reagente é um indivíduo possivelmente contaminado então com o Toxoplasma gondii. É ainda possível fazer uma sorologia pareada com intervalo de 10 a 14 dias, onde a gente vai ver esse aumento do título e esse exame a gente pode de repente não caracterizar como conclusivo. E a gente deve dosar a IgM simultaneamente. Tá? Por que a gente pode não caracterizar conclusivo? Porque numa reativação da doença isso também acontece. Né? A IgG vai subir novamente, né, com o fato da reativação. E vai reaparecer a IgM também. Então, no pré-natal, o diagnóstico precoce é de suma importância. Né? Ele é realizado pela pesquisa do perfil sorológico, como na doença aguda, e vai avaliar também os anticorpos IgM e IgG. E como a gente sabe que os anticorpos IgM podem ser reativos por 18 meses após a infecção, né, ou seja, a IgM residual, né, deve-se realizar outros métodos diagnósticos para diferenciar a infecção aguda da crônica. Nesse caso, a pesquisa da IgG por avidez, né, em que a gente entende que uma baixa avidez são anticorpos produzidos por uma infecção recente, ou seja, talvez uns 3, 4 meses, e os de alta avidez por uma infecção mais antiga, que são normalmente superiores a 4 meses. A gente tem algumas interpretações de resultados, né, em relação a esses exames. Né? Por exemplo, antitoxoplasmose IgM e antitoxoplasmose IgG não reagentes é a gestante suscetível a ter infecção. É uma gestante em que o médico vai orientar certamente vários cuidados durante o seu período gestacional para evitar, né, o contágio. A gente pode ter também o antitoxoplasma IgM não reagente com o antitoxoplasmose IgG reagente. Isso passa a ideia de uma infecção que já aconteceu há muito tempo. Tá? A gente pode ter antitoxoplasmose reagente com anti-IgG reagente. Então, quando isso acontece em indivíduos que são não gestantes, dá uma ideia de infecção aguda ou até mesmo reativação da IgE, da toxoplasmose, por causa do reaparecimento da IgM. Se a paciente for uma gestante, o teste de avidez é recomendado. Então, de novo, uma baixa avidez, provável infecção aguda, o tratamento e acompanhamento durante a gravidez deve ser realizado, né?
e existe um risco, então, da infecção passar para o feto. Já se a avidez for alta, né, principalmente no primeiro trimestre gestacional, dá uma ideia de uma infecção passada e provavelmente não há risco, né, para a prole. Bom, estamos chegando praticamente no fim, né, vamos falar do tratamento. E de novo, no meu ponto de vista, óbvio, eu não sou médico, mas o tratamento fica a critério do clínico que vai avaliar o seu paciente, tá? Mas eu quero fazer algumas citações a respeito do tratamento. Normalmente, o tratamento em pessoas imunocompetentes ele não é necessário, desde que a infecção seja subclínica e o sistema imunológico do paciente não esteja debilitado. Nos imunocomprometidos, como os aidéticos, a recomendação é normalmente a associação de 2 fármacos, a sulfonamida e a pirimetamina. Nas gestantes que apresentarem suspeita da infecção pelo Toxoplasma gondii, né, que tenha sido adquirido durante a gestação, elas devem ser imediatamente tratadas com espiramicina. Tá? E isso é administrado para prevenir a transmissão do toxoplasma para o feto. A próxima etapa, né, dessa investigação é realmente analisar o feto, investigar o feto. E nesse caso específico da mãe, é feito o tratamento com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Né? Durante o tratamento, as gestantes devem ser monitoradas em relação à toxicidade dos medicamentos também. A pirimetamina ela é um inibidor da síntese do ácido fólico. Portanto, a falta do ácido fólico ou esse excesso de medicamento se torna tóxico para a medula da criança, né? E desse modo, a mãe deve receber ácido folínico. Né? Nunca o ácido fólico, porque ele vai anular a ação terapêutica da pirimetamina. Né? Para prevenir alterações do tipo neutropenia, trombocitopenia e anemia. Então, nos casos em que a infecção fetal não foi confirmada, o tratamento com a espiramicina pode ser continuado durante toda a gestação. Embora o benefício do tratamento na gestação ainda seja controverso, ele tem demonstrado efeitos na redução da transmissão transplacentária do parasita e também diminuído a gravidade das manifestações clínicas nos neonatos. Gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher o coração de alegria, o meu coração. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.